Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando o seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui, fechou? Turma, finalmente, eu não finalizei, mas eu estou, sei lá, falta acho que... Falta 5 páginas para terminar o livro que eu queria comentar com vocês, que eu tinha mencionado, acho que se você assistiu os últimos 2, 3 vídeos, provavelmente você já deve tá mais ciente disso, mas eu mencionei que eu estava lendo um livro mais específico sobre copy, né, que era do Clayton McPherson, e eu queria trazer basicamente alguns dos principais aprendizados que eu tive com relação a copy, com relação ao conteúdo desse livro, né. E por eu estar bem no finalzinho do livro, eu acho que não compensa eu esperar a semana que vem para falar sobre ele, então eu vou tentar falar um pouco sobre um dos maiores aprendizados que eu tive, obviamente, que o livro ele traz muita coisa, tem muita parte técnica, tem muita parte mais um pouco estratégica, mas eu tentei unir basicamente aqui alguns dos pilares mais importantes que eu acho importante, né? Isso depende da fase que você tá, depende do seu momento como copy, mas eu tentei reunir basicamente alguns elementos que eu acho que faz sentido dar na minha realidade e que eu acho que faz sentido passar para frente para vocês. Mas antes, eu quero compartilhar duas coisas com vocês que essa é uma segunda-feira diferente, tá? Diferente das outras segunda-feiras, aconteceu duas coisas em específico nesse final de semana que eu fiquei muito contente. E vocês vão entender por quê. Cara, geralmente eu sou uma pessoa. Eu não sou uma pessoa, obviamente, que fico sorrindo todos os dias, né? É impossível. Acredito eu que seja impossível você acordar todos os dias com um sorriso no rosto, todo dia muito feliz, todo dia muito animado. O próprio cansaço, às vezes, não porque você é insatisfeito com a sua vida, mas às vezes o próprio cansaço ele tende a te deixar um pouco mais para baixo, uma pessoa um pouco mais, não automática, mas um pouco mais neutra, né? Mas comparado, basicamente, eu já percebi muito isso, comparado com algumas pessoas, eu sinto que eu sou um pouco mais animada nesse sentido, tá? Então, geralmente, eu começo a minha semana animado, mas hoje eu tô muito mais animado. Primeiro, porque fazia muito tempo que eu não comprava livros, fazia, sei lá, acho que uns 3 meses, porque eu tinha comprado uns 3, 4 livros. Aí eu li esses livros, aí eu reli eles. Não eram livros tão grandes e tão extensos, de uma complexidade tão grande, por isso que eu consegui ler basicamente 3, 4 livros num período de tempo muito curto. E eu dei início, na verdade, à leitura de alguns outros livros de copy que não eram livros físicos, né? Mas são livros que estão alocados aqui no computador, no drive do computador. Então, eu tava algum tempo sem comprar livros e aí eu comprei alguns livros que eu quero apresentar para vocês aqui. Primeiro, esse aqui, O Capital, do Karl Marx. Não perguntem sobre esse livro, não deixem comentários sobre esse livro aqui, porque basicamente eu comprei esse livro mais por menções, tá? Eu já vi algumas pessoas comentando sobre ele, eu já vi, na verdade, algumas pessoas comentando trechos, tipo assim, sei lá, igual o tal fulano, igual o Karl Marx ele falou no livro tal, e aí mencionava alguma coisa. Cara, parece ser um assunto interessante, tá? Basicamente, eu não parei para pesquisar sobre o livro, não parei para pesquisar sobre o autor, eu já ouvi muitas vezes comentar sobre o autor, porque no meio que eu tô, as pessoas, vez ou outra, comentam, porque tem pessoas que eu sigo que gostam desse tipo de assunto e mencionam sobre esse tipo de assunto, mas eu não tenho nenhuma conclusão para vocês de, por exemplo, cara, eu comprei esse livro porque eu vou ler ele por conta disso, disso. Não, foi literalmente por conta de interesse. Nem sei se é uma leitura muito complexa, não sei se eu vou conseguir compreender basicamente o livro, mas foi um interesse que eu tive e eu vou ler ele para conseguir entender um pouco mais sobre o assunto. Vou deixar aqui que foi mais fácil. O segundo, Dobre Seus Lucros. Esse livro aqui, eu escutei um podcast de um rapaz uma vez e ele comentou sobre esse livro. Ele falou que era o livro de cabeceira dele, que ele falou que era um livro muito simples, ele não trata de assuntos tão complexos, mas para você que é empreendedor, para você que está começando um negócio, para você que tem uma agência, é muito interessante, porque ele aborda temas mais centrais, temas mais, se dizer, superficiais, entre aspas, mas que são mais gerais, assim, e que faz uma diferença muito grande em toda a parte de gerenciamento, essas coisas. Então, por interesse mais individual também, eu achei interessante. Agora, tem um combo, basicamente, de 3 livros aqui, que eu vou deixar pra mostrar por último. Tem esse daqui, que, cara, acredite, eu estou mentindo, do Ryan Holiday. Eu tenho mais outros dois, eu acho que é 1 ou 2 livros dele. Na verdade, acho que é um, que é O Obstáculo ao Caminho. Que é um autor muito interessante. Eu gostei muito daquele livro que eu li dele, que é O Obstáculo ao Caminho. Mas eu comprei esse daqui também muito mais por indicação, tá? Não foi literalmente porque, sei lá, eu li um livro dele, eu achei muito interessante o conteúdo dele, mas eu não tive de maneira um pouco mais normal, assim, tipo um despertar de, caramba, eu quero ler o próximo livro dele, quero comprar mais livros dele. Não, eu só achei muito interessante o conteúdo que ele trouxe naquele livro.
E aí, por conta de indicação do Ícaro de Carvalho, o Ícaro indica muito esse livro aqui, fala que tem muita relação também com marketing, esse tipo de coisa. E aí eu decidi comprar pra ver como é que funciona, pra ver como é que é o conteúdo do livro, né? Então, esse daqui. Agora tem esse outro aqui, que é do Theodoro Dalrymple, não sei como é que fala o nome dele de forma, da forma certa, mas cara, esse livro aqui, obviamente eu nunca li ele, mas ele é um livro bem extenso, então ele tem 400 e vai lá páginas. Provavelmente vai ser um livro um pouco complexo se ler, né? Porque o próprio tema já diz que já dá para ver que ele aborda temas que você precisa ir um pouco além da leitura em si, então vai exigir de você um pouco mais de paciência e um pouco mais de cautela quando você for ler, para que você compreenda o conteúdo. E literalmente, esse livro não foi por conta de indicação, mas foi porque eu li um livro dele que é Podres de Mimados. Eu até conferi o nome dele para ter certeza que eu nem falei errado. Mas ele é um livro muito interessante. O Podre de Mimados, ele fala. Se não me falha a memória, ele fala sobre como que funciona basicamente, sobre as consequências que é você ter um sentimentalismo tóxico, né? E a definição de sentimentalismo tóxico dele é basicamente a perda da racionalidade, né? Então a gente tende a dar muito mais atenção e a gente tende a ter comportamentos, ações muito mais voltadas às emoções que a gente sente, né? E na maioria das vezes é muito difícil a gente parar para ser um pouco mais racional, para pensar de maneira um pouco mais fria com relação às coisas. E ele fala das consequências disso, né? E ele traz muito isso, basicamente, não que ele traz, porque na verdade eu nem sei quando o livro foi escrito ou não, mas ele aborda muito temas que são temas atuais assim, né? Então, por exemplo, a gente tende a expor muitas coisas nas redes sociais, tem pessoas que tendem a ser muito ativas nas redes sociais e dá muita ênfase e exalta muita coisa que não condiz muito com a realidade da pessoa, né? E outra pessoa que está do outro lado acaba vendo isso, acaba tendo uma interpretação totalmente diferente que não tem praticamente ligação nenhuma com a realidade daquela pessoa e acaba que isso gera uma série de consequências, não somente para quem está assistindo, mas para o falso personagem que essa pessoa que está ali depositando parte do seu tempo ali para gerar esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa, ela tem uma série de consequências que não são tão negativas porque ela cria um personagem dentro dela ali, basicamente, que não é um personagem real. Então, ele fala sobre as consequências de você ser uma pessoa que vive muito no sentimentalismo, uma pessoa muito nas emoções, uma pessoa que sempre exala muito esse tipo de coisa, que não tem uma capacidade muito boa de parar, de pensar, de racionalizar de como que você vai lidar com as coisas, entende? Agora, esses três aqui, o investidor inteligente, investindo em ações a longo prazo e o investidor completo. Esses livros aqui são, pelo que eu entendi, tá? São livros complexos, são livros densos, são livros que vai exigir muitos, provavelmente não vai ser um livro que eu vou ler uma ou duas vezes e eu vou compreender 100% ele, tá? Porque eu tenho certeza que vai exigir de mim uma série de habilidades que eu ainda não tenho. Então, eu comprei esses livros aqui, diferente de qualquer tipo de livro em que a gente compra simplesmente por, tipo esse daqui, né? É o que eu tô dizendo até então, não li o livro, tá? Então, não sei como é que vai ser o caminhar e o desenrolar das coisas depois que eu começar a ler ele. Mas tem livros que a gente compra muito mais por interesse. Então, cara, eu vou entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu achei um assunto interessante, então eu quero ter um pouco mais de contato. Mas tem livros que a gente compra e que a gente fala, puta, esse daqui vai ser um livro para a vida toda. Vai ser um livro que eu vou ler, eu vou reler, eu vou voltar, eu vou usar o GPT para complementar, eu vou buscar outros tipos de meios para compreender o assunto que está aqui dentro desses conteúdos, porque ele é um livro de fato complexo e vai exigir muito de mim. Então, eu já mencionei com vocês em um vídeo que eu fiz, eu não me recordo qual que foi o vídeo em específico, mas eu falei que uma coisa que eu tenho consciência de que. Que foi o vídeo que eu falei do porquê que eu acho que eu vou enriquecer, do porquê que eu tenho certeza que eu vou enriquecer. E que lidar com o seu dinheiro de uma forma muito correta, se assim dizer, né? Saber basicamente o que você faz com a quantia de dinheiro que vem até você, saber basicamente onde que você aloca o seu dinheiro, saber basicamente como que você faz para que esse dinheiro ele aumente o valor dele e ele não perca valor no decorrer do tempo, esse tipo de coisa. Então eu falei que uma das coisas que eu tenho que influencia nesse meu pensamento e nessa minha certeza de que eu vou enriquecer é que eu sei, basicamente na minha realidade, como lidar com o pouco dinheiro que eu tenho. Mas à medida que o tempo for passando, eu vou aprender a lidar cada vez mais com esse dinheiro. E vai ser uma coisa muito coerente, porque à medida que o tempo passar, eu tendo a ganhar mais dinheiro, vindo mais dinheiro para mim, eu tenho que saber basicamente o que eu faço com esse dinheiro que vai vir para mim. Então, quando eu falo que eu vou saber muito bem o que eu vou fazer com essa quantia de dinheiro que virá até mim, eu digo relacionado a bons investimentos. Eu digo relacionado a alocar de maneira muito correta esse dinheiro. Então, esse livro aqui, por indicação
do Ícaro de Carvalho, ele fala que só tem 3 livros que você precisa ler na vida para que você saiba basicamente onde que você aloca o seu dinheiro, para que você entenda basicamente o que você precisa entender sobre investimentos para que você saiba basicamente o que você vai fazer, né? Então eu comprei esses 3 conteúdos, obviamente eu vou complementar muito eles, essas leituras aqui com outros conteúdos, mas o meu pontapé inicial, se dizer assim, de leitura um pouco mais intensa com relação a investimento, com relação a dinheiro e esse tipo de coisa, vai ser relacionado a esses conteúdos aqui, tá? Então provavelmente eu espero que daqui uns 3, 4, 5 anos talvez eu esteja muito mais consciente do que eu estou nesse exato momento, fechou? Então, é isso. Ah, tem outro livro que eu comprei que é Ruby como Artista, né? Ele é o livro, cara, esse é um livro que eu já vi muito, eu já vi muitas pessoas mencionando, eu já vi muitas pessoas comentando sobre ele, mas eu não sei porque eu não sei se por conta do título, eu não sei, cara, eu nunca tive um interesse muito grande em comprar ele, tá? Então eu nunca tive uma parada de que, caramba, eu vou comprar esse livro porque ele parece ser muito bom, não. Muitas pessoas já me indicaram ele, mas eu mesmo assim nunca tive tanto interesse. Mas por conta de um projeto que eu tô fazendo parte agora, e o rapaz que é responsável pelo projeto, que é basicamente o CEO do negócio, ele fala muito sobre esse conteúdo, né? Ele fala bastante sobre o conteúdo, ele fala sobre bastante sobre como que o livro ajuda nessa questão de você saber modelar, né? Ele me explicou um conceito de modelagem que é totalmente diferente do que eu achava que era um conceito de modelagem. Então, eu tive uma vontade muito grande de comprar o conteúdo literalmente por isso. Porque eu falei, caramba, na minha cabeça as coisas funcionavam de uma outra forma. Eu achei que você modelar era basicamente você fazer uma coisa. E pelo rápido conceito que ele me deu, pela rápida explicação e resumo que ele me deu, é totalmente diferente do que eu tava pensando. E aí eu fiquei curioso. Eu falei, não, pô, tem que comprar esse livro porque eu quero entender basicamente como é que funciona esse conceito de modelagem e como que você usa basicamente do que já tem disponível para que você consiga melhorar o que você está fazendo ali. Segundo, caramba, foi 11 minutos de vídeo já. Segunda coisa que me deixou muito contente. Cara, eu estou em 2 principais projetos hoje, que eu digo de maneira fixa, né? E um desses projetos, eu comecei há pouco tempo também, na verdade, acho que tem pouco mais de 3 meses que eu tô nesse projeto, que, cara, são pessoas grandes, né? Então são pessoas influentes no mercado, assim, são pessoas que têm um conhecimento legal sobre outras pessoas no mercado. E o interesse que eu tinha desde que eu comecei dentro do projeto era ter uma proximidade maior com essas pessoas. Interesse que eu digo de interesse mesmo, de aprender mais com essas pessoas, de ter mais contato com essas pessoas. E ontem eu tive a oportunidade de ir na gravação de um dos anúncios que eu faço. Então, eu sou o copy do projeto. Então, eu desenvolvo anúncio, eu desenvolvo mensagem, eu desenvolvo toda a parte de escrita e toda a parte de comunicação. E só que até então eu nunca tinha ido nas gravações, porque basicamente a cara central do projeto, ele não o cara não é de São Paulo, o cara é de outra cidade, é uma cidade longe. Então geralmente as gravações são feitas todas nessa outra cidade. Mas ontem, por conta de uma nova estratégia do negócio, é, eles estão trazendo alguns influenciadores para o projeto e um desses influenciadores sou aqui de São Paulo. Então eu fiz os anúncios no sábado, fiz basicamente, foram 25 anúncios, 30 anúncios, não sei, na parte da manhã inteira ali eu fiz os anúncios e ontem a gente foi gravar os anúncios. Só que, cara, obviamente tem a questão de você estar presente no ambiente profissional de gravação, onde tem todo, basicamente, uma equipe. Tinha um cara, basicamente, que dominava muito a parte de gravação, ele estava com todos os equipamentos, então é muito interessante você ter contato com tudo isso, porque você consegue enxergar como é que funciona a dinâmica por trás de, literalmente, os textos que você escreve, né? Eu digo uma dinâmica um pouco mais profissional assim mesmo. Então tem toda a questão da preparação, tem toda a questão do ambiente, tem toda a questão da luz, tem toda a questão de você repassar o roteiro ali, você adequar tudo aquilo que eu escrevi com a pessoa que vai gravar, porque por mais que eu seja o copy, eu escreva, e a pessoa tem que seguir a intenção daquilo que eu tô falando, existe uma adaptação que tem que fazer. Então, às vezes, eu uso no meu contexto uma palavra que basicamente o cara não é acostumado a usar. Então, ele adapta, ele fala da forma que for um pouco mais fácil para ele, sem que perca a essência do conteúdo e sem que perca o objetivo do conteúdo. Então, se a gente fez uns anúncios onde a estrutura do anúncio deve ser seguida dessa maneira porque o anúncio tem um objetivo, ele não pode alterar isso, mas ele pode alterar basicamente a maneira com que ele fala, porque ele vai se sentir mais confortável. Então, tem toda essa dinâmica que você vê tudo isso, e para papá. Mas para mim teve uma coisa muito profunda também que foi ter um pouco mais de contato com esse. Eu posso dizer estrategista do negócio, mas ele é sócio. Ele é sócio da cara do negócio principal, tá? E, cara, ele é um cara que. Olha que interessante. Eu já tinha assistido vários podcasts dele, antes de eu começar a trabalhar de fato com ele. E de forma aleatória, quando ele publicou que estava precisando de um copy, eu comentei, ele respondeu, eu fiz uma call e aí foi assim, foi muito rápido. E aí a gente começou a trabalhar junto. Então, eu já tinha uma admiração, basicamente
por todo o conhecimento, por toda a trajetória da pessoa antes de eu começar a trabalhar com ele. Então, óbvio que quando eu comecei a trabalhar com ele, esse interesse ficou um pouco mais forte. Eu falei, cara, quero conhecer pessoalmente, quero basicamente ver como é que funciona a cabeça desse cara, né? E ontem, cara, eu tive a oportunidade de ir na casa do cara. Então, eu fui na casa do cara, eu conheci a casa do cara, eu conheci basicamente. Ele me falou como é que funciona a dinâmica dele, a rotina do dia a dia, e eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. E isso mexeu muito porque eu até falei isso pra ele. É bizarro, porque às vezes a gente trabalha de uma forma tão intensa, né? E a gente, à medida que a gente vai trabalhando, a gente nunca, pelo menos comigo é assim, eu vou trabalhando muito e, cara, é natural que você se esqueça e se desligue de algumas coisas, mas sempre que eu vou trabalhando, é meio que eu trabalho no dia a dia. E aqui tá a minha. Aqui tá. Eu continuo trabalhando a minha imaginação aqui. Aqui tá o meu modelo de vida ideal. Então, conforme eu vou trabalhando, vez ou outra eu vou lembrando, cara, eu tô trabalhando por conta disso, porque eu quero morar numa casa melhor, porque eu quero ter um carro melhor. Não porque literalmente eu quero ter um carro melhor por conta de luxo, mas porque eu gosto muito de carro. E quem é muito próximo a mim sabe disso. Então, eu quero ter esse carro, eu quero ter isso e tal, tal, tal. Eu quero que minha família fique muito confortável, eu quero ter mais segurança e para papai, para papá. Então, esse é o ideal e que vez ou outra, conforme eu vou trabalhando, eu vou olhando para cá para que eu nunca me esqueça basicamente do porquê que eu tô fazendo tudo isso que eu tô fazendo, né? E eu tava com ele, literalmente eu me vi, cara, eu me vi. Eu tava sentado com ele na mesa e eu falei isso pra ele. Eu olhava pra ele na mesa e eu tava do outro lado da mesa e eu falei, cara, eu me vejo em você. Eu me vejo daqui a um tempo, literalmente, com tudo isso daqui, sabe? Com todo esse conhecimento, ele fala muito bem, ele consegue argumentar muito bem. A construção de raciocínio dele com relação a tudo que ele passou na vida dele é muito coerente, é tudo muito, sabe? Você tem uma puta admiração. Acho que eu falei isso nos stories, eu não falei isso em algum vídeo aqui. Mas eu tenho uma inveja, cara, uma inveja positiva de gente que consegue ter uma linha de raciocínio muito fluida e que você sabe que o resultado dessa linha de raciocínio, da pessoa falar bem, da pessoa conseguir se comunicar de maneira muito coerente, assim, e eu digo muito claro mesmo, você sabe que é fruto de muito estudo, de muito trabalho, de muita tentativa, de muito acerto, de muitos erros, sabe? Então você percebe que tem um puta repertório por trás daquilo que ela tá falando, sabe? Então eu tenho uma inveja muito positiva disso. E vendo esse tipo de coisa, sentindo essa inveja positiva, eu fico, caralho, puta, vale a pena, velho. Vale a pena eu trabalhar muito, vale a pena eu estudar muito, porque por mais que a velocidade esteja devagar, e as coisas funcionam devagar mesmo, eu vou desenvolvendo cada vez mais isso para que eu chegue um dia e eu consiga ser assim, sabe? Eu consiga literalmente ligar as coisas de uma forma muito lógica, eu consiga conectar os pontos dessa forma aqui, para papá. Mas enfim, e, cara, foi muito bom, novamente, por conta da dinâmica da gravação, porque eu vi pessoas, cara, muito, assim, muito influentes, né? Pessoas muito grandes lendo basicamente a cópia que eu fiz, isso é muito bizarro. Foi a primeira vez que eu vi na prática, sem ver por uma tela, sem ver, eu gravei a pessoa e eu vi anúncio pela tela do meu computador, eu vi na minha cara, e isso é muito bizarro, que eu falo, puta, eu do quarto da minha casa, desse quarto aqui, eu gravei um anúncio que um cara que tem mais de 2 milhões de seguidores tá gravando, sabe? Então é muito bizarro. Mas foi interessante porque eu consegui ter toda essa dinâmica e eu consegui ter um pouco mais de contato com uma pessoa que literalmente é o modelo ideal que basicamente eu sigo hoje, sabe? E, cara, eu conversei muito com ele, ele me falou muita coisa e foi muito interessante novamente porque eu pude ter esse contato e tudo isso mexe muito com você, né? Mexe muito com você porque você começa a pensar muita coisa. Então, teve momentos ali que eu nem consegui basicamente pensar muito sobre o conteúdo em si, sobre o porquê que eu tava lá, vamos gravar. Obviamente, eu tava lá por um objetivo e era a gravação, eu me influenciei na gravação, a gente montou toda a estrutura, a gente fez todo o roteiro, a gente repassou tudo, mas vez ou outra eu ficava pescando, caramba, velho, olha que sensação foda, sabe? Eu conversei com esse cara, ele é o modelo ideal de onde que eu quero chegar um dia e o cara tá aqui, o cara tá presente aqui, o cara me contou que ele tá há mais de 10 anos fazendo o que ele faz e tudo isso é muito interessante, sabe? E é meio que muito emotivo tudo isso, sabe? E aí, enfim, muito foda. Eu tenho um objetivo muito grande de ter uma casa muito boa, né? E quem me conhece sabe que eu gosto muito de carro. E aí, quando eu entrei, não era casa, era um apartamento, né? Quando eu entrei no apartamento dele, eu falei, caralho, velho, que negócio foda. Aí eu fui conversando com ele, ele foi contando como que foi a trajetória dele, até ele conseguir morar num apartamento muito grande, até ele conseguir morar num apartamento muito fora como esse. E aí tem todo aquele senso de admiração. Mas aí quando ele começou a falar de carro, e eu falei, puta, você gosta de carro e tal, não sei o que. Ele, cara, gosta pra caramba e tal, tal. Começou a falar. E aí ele falou que tinha feito basicamente um ano que ele tinha comprado um carro, que era um carro que ele queria ter e tal, 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 papá, que era um carro numa linha esportiva. Eu falei, mano, caralho, eu gosto muito de carro, né? E aí, beleza. E aí ele começou a comentar, eu falei, não me fala que carro que que eu queria adivinhar. Ele só me falou a marca, e aí ele falou, vamos descer lá pra ver o carro e tal. Eu falei, vamos. Cara, quando eu vi aquilo ali foi foda, porque arrepiou na hora, assim, porque eu sou muito sensível a esse negócio a essa linha mais de carro, esse tipo de coisa, porque desde criança eu gosto muito, né? E aí, quando eu vi, eu falei, puta que pariu, que vem todo aquele turbilhão de emoção, sabe? Puta, uma casa muito boa, uma trajetória muito interessante e tudo isso, e cara, a família do cara.
o cara tem 3 filhos, o cara é casado e não sei o que, já vem todas as questões que mexem, aí vem esse lado mais sensível que é o carro, então eu vi o carro, eu tive contato, eu entrei no carro, eu tirei foto do carro e tal, e aí tem toda aquela questão de você mentalizar tudo isso. Então foi muito foda, velho, foi muito foda, e tudo isso, com a junção desses livros aqui, que eu recebi literalmente ontem também, foi uma coisa que mexeu muito comigo, eu nem consegui dormir direito, tipo, eu fui dormir pensando muito nisso, eu acordei, tipo, na madrugada pensando muito nisso, e hoje eu acordei com tudo isso na cabeça, sabe? E tudo isso meio que serve muito como combustível, né? Porque às vezes a gente fica, igual eu falei, a gente fica muito nesse flow de trabalhar, 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 por mais que a gente consiga manter essa imaginação, esse pensamento no ideal que a gente quer, é diferente da gente ter contato com isso de uma forma palpável, né? Então, diferente de você ser um copy que você trabalha muito, 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 e você tem os seus modelos ideais de copy que você se inspira, é você ter contato com essas pessoas, e essas pessoas responder você, você falar com essas pessoas, você fazer perguntas para essas pessoas e elas olharem no fundo dos seus olhos e responder você, né? Então, tudo isso gera uma experiência diferente, tudo isso gera motivação diferente, né? E muda muita coisa, porque dá um gás muito maior e, cara, te faz lembrar de maneira muito, muito, muito muito física, eu digo mesmo, do porquê que você tá fazendo tudo que você faz, sabe? Tanto que quando a gente entrou, quando eu entrei na casa dele, eu lembro que ele, eu não lembro como ele falou ao exato, assim, mas ele falou que eu elogiei, né? A gente começou a conversar, eu fui comecei a comentar do apartamento. Eu falei, cara, que apartamento foda, tal, tal. Ele falou, cara, quando você chega no nível que você consegue garantir basicamente para sua família, você consiga garantir que a sua família mora num lugar muito bom, que a sua família fique num lugar muito seguro, que você tenha um conforto e tudo isso, literalmente você vira aquela chavinha de que vale a pena você trabalhar muito, vale a pena você dormir pouco, vale a pena você estudar muito, vale a pena você literalmente passar 99% do seu tempo fazendo isso de forma muito intencional. Porque aqueles 1% que você passa basicamente ali na sua casa, que você passa com a sua família, que você para pra pensar em tudo isso, que você olha ao redor e enxerga o resultado de tudo aquilo que você faz, você fala, puta, valeu a pena, sabe? E aí, cara, vem aquele estralo de que basta continuar, sabe? Não é muito uma questão de e se eu vou conseguir, e se eu vou conseguir chegar nesse nível, mas é muito mais uma questão de tempo mesmo, sabe? Então a gente consegue, eu consegui ter um pouco dessa materialização e de entender que não é uma questão de se eu vou conseguir, não, é só mais ou menos uma questão de tempo. E é claro que eu aproveitei o momento ali pra fazer uma série de perguntas com ele que eu tinha dúvida, né? Então eu tinha dúvida sobre. Porque às vezes a gente, novamente, a gente pensa nesse modelo ideal, a gente pensa que a gente quer chegar em determinado nível, e a gente simplesmente vai fazendo as coisas que a gente acha que vai nos levar pra isso, né? Então a gente tem pessoas que influenciam nesse caminho. Então, por exemplo, a pessoa fala, cara, para você, sei lá, para você entrar em bons projetos, para você conseguir aumentar muito o valor da sua hora, conseguir ganhar muita grana, você tem que ser um copy muito bom. E o que você precisa para ser um copy muito bom? Cara, você precisa ter muitas horas trabalhadas, você precisa não somente horas trabalhadas, mas você precisa ter uma evolução muito constante nessas horas trabalhadas. Então, se eu trabalho durante 3 meses num projeto, eu tenho que olhar para trás e enxergar a minha evolução. Porque essa evolução ela vai ser constante, conforme o tempo passa, você vai evoluindo cada vez mais, né? E então a gente tem toda essa questão de onde a gente quer chegar, e como que a gente precisa para chegar nisso, o que que eu tenho que fazer, beleza, mas sabendo que eu vou fazer isso agora, o que que eu tenho que fazer para conseguir chegar primeiro nesse patamar? Então eu aproveitei o tempo ali para conversar muito com ele sobre isso e muita coisa ficou clara na minha cabeça. Obviamente, é individual o caminho de cada um, né? Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua experiência e tudo isso é muito individual, mas acabou que isso influenciou muito de maneira positiva, tá? Turma, tá dando 25 minutos de vídeo. Literalmente, eu queria falar com vocês hoje é, sobre o livro, né? Pra vocês terem noção, ó. Eu tava fazendo as anotações do papel, porque... Como que eu faço? Eu já falei isso em vários vídeos, mas a questão de estudo, né? Eu estudo algum conteúdo, eu anoto no papel, eu vou fazendo literalmente os meus rabiscos, ó, então tem todas as anotações aqui. São 2 papéis, tá? E eu nem terminei o livro ainda. Então, ó, eu vou anotando tudo, e aí depois que eu anoto tudo isso daqui, eu digo de maneira bruta, né? Eu leio, anoto, o que que eu faço? Depois eu pego todas essas anotações e aí eu passo para o computador. Quando eu passo para o computador, eu aloco isso daqui, por exemplo, no notebook NM, e aí eu faço um puta no resumo, gero uma transcrição, gero um áudio, eu vou estudando de maneira mais individual cada um desses tópicos aqui depois que eu estudei. Então, eu estudo, eu aplico isso daqui, que é basicamente na parte de escrita, e depois eu documento isso daqui. Por quê? Porque fica muito mais fácil para mim garantir que a aplicabilidade disso daqui, né? Então, eu reduzo muito o espaço que existe entre eu aprender alguma coisa e eu aplicar. Então, por exemplo, eu li um conteúdo aqui sobre copy que ele fala que você precisa construir uma headline com base nisso. Eu entendi o conceito, é muito interessante, eu aloquei esse conceito e quando eu for desenvolver alguma outra copy, antes de eu desenvolver qualquer tipo de copy, tem um documento que eu abro e eu falo, cara, tem pontos muito interessantes que eu devo levar em consideração.
E esse ponto sobre a headline vai estar dentro desse documento. Então, é a forma que eu garanto aqui, isso daqui vai ser colocado em prática, sabe? Ah, que a melhor maneira, por exemplo, tem uma frase, né, que fala que a melhor maneira de você honrar o seu aprendizado é que é a prática. Então, é uma forma que eu encontrei de conseguir ser o mais prático possível em tudo que eu faço. Eu ia falar sobre o conteúdo de copo, mas acho que vai ficar muito extenso, porque já são 5h40, 6 horas agora eu tenho que começar a fazer umas coisas, porque 7 horas eu vou treinar e depois de 7 horas vai ser toda a questão do dia inteiro, e vai ter muita coisa pra fazer hoje, então na semana que vem, eu prometo que eu não vou me estender muito em assuntos aleatórios, eu vou tentar literalmente já começar o vídeo da gente falando sobre esse tipo de conteúdo aqui, porque eu quero trazer esses conteúdos aqui, porque eu acho que são pontos interessantes. Eu até deixei anotado aqui, fiz até uma colinha aqui, que eu vou guardar pra semana que vem, tá? Então, na semana que vem eu vou trazer esse conteúdo aqui. Enfim, de maneira geral, esse vídeo foi muito mais cara, nem sei como é que vai ser. Eu acho que esse vídeo foi o vídeo mais estranho que eu já fiz. Na questão de... Eu comecei o vídeo achando que ia falar de um assunto. Eu comecei o vídeo achando que eu ia abordar um tipo de tema e foi totalmente diferente. Mas foi mais pra compartilhar mesmo com vocês essa felicidade que eu senti, sabe? Que eu comecei a segunda-feira de uma forma diferente da qual eu costumo começar e teve todo esse impacto e que no decorrer do vídeo vocês vão perceber que eu não tô nem conseguindo colocar isso em palavras ainda, sabe? É meio que é muita coisa para um momento só. Então teve toda a questão de estar presente, de eu enxergar tudo isso, de eu ver uma dinâmica diferente. Então é muitos pensamentos, literalmente minha cabeça tá muito acelerada com questão de pensamentos, questão de muita coisa e muita pouca palavra, muita pouca praticidade para falar, para expressar isso, sabe? Eu preciso organizar as ideias primeiro, colocar as coisas no lugar e eu consigo explicar isso de maneira mais sólida, de maneira mais fluida, assim, tá? Mas os livros influenciam muito nisso, então teve esses livros aqui e que falta chegar um ainda, tá? Provavelmente agora, cara, como são conteúdos muito... Assim, eu vou começar a ler esses daqui. Eu vou tentar terminar esses daqui, então não sei quantos meses vai levar. E aí depois eu vou ler esse daqui, só que conforme eu for lendo esses daqui, isso daqui vai ser literalmente o momento que eu vou reservar, sei lá, 1h30 todos os dias, aí eu vou ler, vou complementar com os estudos. E eu vou ler outros livros ao mesmo tempo que eu ler esse daqui. Eu não vou ficar muito travado, porque se eu... Cara, provavelmente só nesse livro aqui, olha o tamanho desse livro. Provavelmente só nesse livro aqui, sei lá, vou passar uns 6 meses, uns 7 meses lendo esse conteúdo. Então pra mim não ficar muito travado num único tema, assim, num único livro todos os dias, eu vou ler algum livro em conjunto com ele, tá? Mas provavelmente a complexidade do livro e a complexidade do assunto não vai ser tão densa também pra não ficar uma coisa ah, muito difícil, assim, muito carregada também, sabe? Então, é isso. Se você ficou até o final desse vídeo aqui, isso prova uma coisa, tá? Você não tá pelo conteúdo, você tá literalmente pelo processo de documentação que eu venho fazendo aqui. Mas compartilhei com vocês parte do que eu tava pensando. Literalmente não foi o que eu tava pensando, tá? Eu tava pensando em trazer o conteúdo mesmo, mas acabou que eu me empolguei. E eu espero que você faça uma ótima semana. São 5h45 da manhã. Espero que você consiga concluir seus objetivos da semana aí. E que você chegue ao final da semana com a certeza de que você está pelo menos 1% melhor do que você tá? Porque esse é o objetivo. A gente evoluir de uma forma gradativa, mas a gente não pode focar muito na velocidade e intensidade das coisas, né? Foi uma das coisas que eu aprendi ontem conversando com esse cara, tá? Então, é isso, turma. Muito obrigado, uma ótima semana e até semana que vem.